Ela. Estamos aqui homenageando. Bom, sejam bem-vindos à minha casa. Hoje eu trouxe duas convidadas muito especiais, que é a Marie e a Sônia, ambas colegas da psicologia positiva, que também trabalham com foco no desenvolvimento humano. E eu fiquei muito feliz porque eu chamei a Soninha e ela logo chamou a Marie, que veio com um coração super aberto para falar um pouco da história de vida dela. E eu queria já de cara pedir para você contar, porque a Marie não é brasileira. A Marie veio da França. Eu pedi para ela contar um pouco. Então, por que essa história de uma mulher que viveu na França e uma mulher que vive hoje no Brasil há 12 anos? 14 anos no Brasil. A minha vida virou assim. Tudo que a minha vida era em Paris, na França, parece que aqui virou ao contrário. Eu era independente, totalmente independente, desde os 18 anos de idade, estudava e trabalhava junto para sustentar. E sempre tive muita independência. Eu cheguei aqui no Brasil, eu não tinha direito de trabalhar, não tinha visto de trabalho. Eu vim por amor. Né? Mulher quase não faz isso, né? Amor ao Brasil, claro. Amor ao Brasil, que eu já conheci o Brasil desde 2002. Eu vinha visitar alguns familiares. E eu conheci meu grande amor aqui no Rio. E eu vim para morar com ele. Mas não podendo trabalhar, obviamente eu fiquei me tornando, né, dependente. Nem pensei dessa maneira. Pensei, ok, 1 ano e meio que eu vou dar uma parêntese na minha carreira para fazer um MBA de empreendedorismo. Então eu queria empreender já. E eu sou empreendedora. Eu abri minha empresa em 2014, comecei a empreender em 2011 como autônoma. E esse momento que eu me tornei dependente foi um momento assim, foi acho que a primeira grande dor que eu tive quando eu cheguei aqui no Brasil. Que foi assim, sabe quando você faz as coisas porque eu fiz por amor, por paixão, eu quero morar com ele, mas você não pensa nos detalhes, né? Como é que vai ser quando você chega. E quando eu me dei conta, caramba, eu vou ter que pedir dinheiro pra ele pra, sei lá, comprar. Desculpa, gente, mas a gente tá aqui, né? Sim. Eu pensei, eu vou ter que pedir dinheiro pra comprar uma calcinha. Sabe, a vergonha que você passa, sei lá, eu tinha 30 e poucos anos de idade já, independente desde os 18 anos, né, realmente totalmente independente. Obviamente eu não tive que pedir dinheiro pra comprar calcinha, porque ele definiu um valor, a gente definiu, né? Ele me dava, mas assim, era um constrangimento pra mim. Pra você ter uma ideia, eu me lembro de um namorado que eu tive. Eu tinha, acho que 18 anos, a gente começou a namorar, eu tava saindo de um namoro abusivo, né? Hoje eu falo sobre um perfil, inclusive, narcisista. E foi um cara totalmente abusivo, não chegou a bater, nada disso, mas traía, mentia, desvalorizava, ciumento, né, totalmente por excesso. Assim, eu olhava para a árvore e ele me batia a perna, como se eu tivesse olhado para o outro homem, foi uma coisa absurda. Mas enfim, saí dessa relação, já descobri um monte de traições e comecei a namorar outro cara que era ótimo. Eu me lembro da França. Na França. Menos mal do Brasil. Menos um ponto negativo pra gente. Mas aqui tem muito. Tem no mundo inteiro, né? Homens abusivos e mulheres abusivas também. Eu tive histórias, inclusive o que me inspirou para falar sobre o que eu falo hoje nas minhas redes sociais são mulheres perversas e abusivas. Então, tanto homens quanto mulheres podem ser. Bom, esse novo namorado, que era ótimo, maravilhoso, a gente foi tomar um café. Gente, eu me lembro até hoje, aonde foi, em Paris, né? Perto da Bastille, que é uma praça, e ele quis pagar meu café. Então eu falei, não, eu recusei. Gente, aquela coisa, eu queria pagar meu próprio café com 18 anos. Então você imagina o que pra mim, se com 18 anos não queria que meu namorado pagasse meu café, querer que um homem me sustentasse porque eu não podia trabalhar naquele momento. Assim, para mim foi muito difícil, muito difícil. E para ele, né, cada um tem uma percepção, uma perspectiva. Para ele não entendeu que eu sofri com isso, porque para ele estava fazendo uma coisa boa, ele estava me ajudando, e estava ok para ele, entendeu? Mas para mim era um sofrimento. E enfim, então sempre quis ser muito independente. Aí eu comecei a trabalhar, né, em 2010, graças a Deus.
Aí foi bem, conseguia recuperar a minha independência, mas realmente teve assim algumas coisas que quando eu cheguei eu tive que me adaptar, porque as culturas são muito diferentes, né? O machismo, por exemplo, muito forte. Eu acho que a França também tem machismo. O mundo inteiro, né, de modo geral, muitos países têm machismo. E a gente, uma coisa que você está trabalhando com isso, né? A gente, mulher, carrega esse legado, né? É estrutural. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente, sem perceber, a gente começa a viver uma vida de ficar julgando, criticando outras mulheres, diminuindo, rebaixando, sendo que a gente não faz a mesma, não é uma coisa que a gente faz com todo mundo, é uma coisa que a gente faz com mulheres fazendo com mulheres, né? A mulher pode ser machista, né? Sim, e a gente vê muitas vezes que as mulheres poderiam ser muito mais unidas. Os homens são unidos. Eles não criticam tanto os outros homens. Né? A mulher precisa observar isso. Por que ele faz uma crítica à mulher? Por conta dessa educação machista que a gente não percebe, né? Exatamente. Que tá na gente. Exatamente. Né? Que é isso que Somos você está muito dessa falando. cultura também. É cultural, é estrutural. Então, uma das coisas que me chocou quando eu cheguei, que eu não entendi, me chocou quando eu entendi o que aconteceu. Mas na hora que eu vivi, como a minha cabeça era ainda da cultura francesa, eu nem entendi o que estava acontecendo naquele momento. É que eu me lembro de um jantar que a gente chegou na casa das pessoas, era tipo coquetel, né, em pé, enfim. E eu não conhecia ninguém no Brasil, chegava com meu marido, né, na casa dessas pessoas, e eu ficava do lado do meu marido para não ficar sozinha, porque eu não conhecia ninguém. E eu não entendia porque, naquele momento, só entendi depois, as pessoas olhavam para mim esquisito. Aí eu achava que era porque eles não me conheciam, alguma coisa assim. Depois que eu fui entender que era porque eu ficava junto com os homens, porque eu cheguei a ficar com meu marido. Então, à medida que eu fui entender a cultura, eu Como vi se que você estivesse excluindo as mulheres. eu excluindo. Que isso, que essa mulher que fica falando com os homens. Como sabe? que ela pode ficar com os homens, né? Depois eu Uma entendi. tirada, uma sem vergonha. E depois eu entendi que as mulheres tinham que ficar juntas e os homens, né, juntos. E pra mim isso era tipo um retrocesso, era uma coisa que era uma revolta que eu não entendia. Hoje, 14 anos depois, quando eu chego na casa dos amigos, e até no restaurante, tudo que eu quero é as mulheres juntas, né? E eu adoro. Então já me acostumei, mas só para mostrar como a gente às vezes... Ou então os casais juntos, né? Porque aí ninguém vai achar ruim, então mulheres e maridos. Essa carga cultural que a gente carrega é impressionante como define os nossos comportamentos. Sim. Né? Agora, o que faz hoje você, quando você entra, você se sente excluída, né? Porque a exclusão, ela acontece por tudo que é diferente. Tudo que é diferente daquilo que é padronizado já gera um tipo de né, rejeição, de diminuição do outro. E aí você chega numa cultura diferente. Eu super entendo o que você está falando, porque uma coisa é você ter um companheiro que te ajude. Sim. Não, eu faço questão de te ajudar, eu faço questão de te presentear, eu posso. Outra coisa é você não poder fazer isso com você. Sim, é diferente. Né? Que é diferente. Você perde o seu lugar de escolha, De autonomia, a sua liberdade. de independência. Né? Se você chegar e falar, olha, eu tenho um cara que chega e paga porque eu não preciso, que ótimo. Ou eu estou presa numa situação que eu estou totalmente vulnerável. Dependente, né? Então, como que é? Você chega dependente, você chega com as pessoas te olhando torto, e tem muito isso, né? E o que fez que mudou dentro de você, que você percebeu que hoje você fala, nossa, eu já vou para perto das mulheres, eu gosto de estar perto delas. O que aconteceu? O ser humano, graças a Deus, tem uma grande capacidade de se adaptar. Eu acho que eu sempre fui muito adaptável. Eu trabalhei em mais de 20 países, nos 5 continentes, então eu conheci várias culturas, trabalhei com várias culturas, desde nova, né? Desde o meu primeiro emprego, eu trabalhava com 18 anos até os 20, até formar eu fiquei fazendo 50% de trabalho, 50% de estudo, mas o primeiro emprego full time, né, inteiro, já foi numa empresa americana, então já trabalhava com vários países, né, já gerenciava relatórios da Europa toda, nos Estados Unidos e tal.
Então já me acostumei com outras culturas. Então eu tinha que ter essa adaptabilidade. E eu fui me adaptando, né? Eu acho que eu sofri realmente 3 anos. Os 3 primeiros anos foram os mais difíceis, porque eu sentia falta dos amigos, da minha família. Justamente, eu acho que no fundo, eu me sentia diferente, então um pouco excluída, esse olhar dela é diferente. E você acha que nesse momento você deu uma diminuída na sua autoestima? Porque você se sentia inferior a... Com certeza. Eu mudei, eu encolhi. Se você ver fotos da Maria, quando eu cheguei no Brasil, tinha com cabelão e tudo, eu encolhi. Se você ver fotos de mim 10 anos atrás, a Sônia que me conheceu. Sim. E agora eu tô florescendo de novo. Tô voltando a ser. Virou um girassol, olha. Ela é o próprio girassol. É verdade, a Marie mudou. Em 2021, ou 2022, eu tive o ciclo girassol da minha mentoria para mulheres. Ah, que é isso! Isso, né? Então, realmente, eu encolhi e depois eu me dei conta. Como eu comecei a trabalhar com coaching, né? Como coach, eu mesma me trabalhei e eu tive que ser auto-coach, exatamente. Então, eu fui me resgatando aos poucos. Mas... E o que você percebeu, assim, de uma força que você identificou dentro de você que fez com que foi a força do amor, assim, pela vontade muito grande com a perseverança, de você falar, não, eu vou fazer dar certo? Teve alguma coisa que você percebeu? Assim? Qual das suas forças você percebeu que usou, mais usou nesse momento? Eu acho que usei muito o amor ao aprendizado, porque desde que eu cheguei no Brasil, há 14 anos, eu nunca parei de estudar. Desde o MBA, até cursos menores, até pós-graduações, psicologia positiva, fiz curso em Harvard. Eu nunca parei de estudar, de me desenvolver desde que eu cheguei. Então, eu acho que o amor ao aprendizado, né, é uma das forças que eu tenho lá em cima. O amor às pessoas. E eu acho que o auto-amor é importante também. Então, entender que é um feeling, uma intuição, acho que é a espiritualidade. Porque entrar em contato com um propósito maior. O coaching me fez descobrir, é isso que eu quero. Eu tenho um propósito agora, eu quero contribuir para um mundo melhor. Eu posso porque eu adquiri ferramentas, conhecimentos, técnicas, metodologias. Então, quando você encontra seu propósito, você entra em contato com algo muito maior. Eu acho que isso foi a minha força. E nunca eu poderia, assim, o meu marido maravilhoso, ele me apoia em muitas coisas. Mas tem um lado machista que, no fundo, gostaria de ter a mulherzinha só do lado e que não expandisse demais. Então, tem que jogar com essa ambivalência. E é realmente engraçado, porque ele que mais me apoia. E ao mesmo tempo eu sinto que ele... Né? Sim. Onde você vai? Você não vai ficar em casa nunca? Então não queria muito medo dela voar. Cadê o meu tempo, né? Cadê o tempo pra mim? Não queria muito que eu fosse para São Paulo para estudar, para fazer os cursos e tal. Então eu tive que enfrentar esse lado que gerava... Aprender a lidar com ele, né? Então eu nunca desisti de mim e de cumprir a minha missão, o propósito que eu senti que eu tive. Muito legal. Dá uma força muito grande. É uma força superior, sei lá, você... Tantas vezes eu quis desistir, né? Enfrentei, assim, barreiras no empreendedorismo. E eu tentei desistir, não consigo desistir, nunca consegui desistir. Eu acho que por conta do propósito, da espiritualidade, de entender que tem uma contribuição maior. E sempre que eu quis desistir, alguma porta se abria para dizer. Eu tive o prazer, né, de conhecer a Sônia nesse caminho, justamente de estudo, de conhecer outras mulheres também envolvidas com um propósito maior, com algo positivo de contribuição para tornar o mundo melhor. E é um presente até hoje, então, receber esse convite de estar com vocês duas. Ai, que bom. A gente que recebe como um presente e vocês todos também. Semana que vem vejo vocês aqui novamente, aqui em casa, com a Soninha. Posso falar uma última coisa? Eu acho que muitas vezes se compara com alguém vendo uma mulher ou qualquer pessoa ou bonita ou que parece rico, e a gente não sabe da história, a gente não sabe da superação, né? Daquela coisa, tem uma transformação por trás. Eu nem sempre fui uma mulher afirmada, assertiva, com tanta liberdade que eu tenho hoje, né? Eu construí uma liberdade emocional, financeira, espiritual.
Então não era assim. Eu descobri, eu não sabia da Oprah Winfrey. Eu vi um post no Instagram recente sobre, resumindo a história dela. A primeira foto era uma menina negra, né, que dizia que era feia ou que foi abusada sexualmente. Eu não sabia na foto que era ela. Aí você vai passando e aí mostra a história. Aí depois ela fugiu de casa, né, ganhou prêmios de beleza. A menina que era feinha ganhou prêmio de beleza depois, foi estudar, ganhou também outros prêmios e se tornou a maior, exatamente, maior mulher influenciadora negra, bilionária nos Estados Unidos. Então você vê a história, né? Se você vê a Oprah hoje, você vai pensar, não é fácil para ela, né? Sim, não, sim. Nem sempre foi aquilo. Então não se compara e pensa que tudo pode ser construído e transformado quando você sabe usar a positividade, as suas forças, a força do conhecimento, do autoconhecimento e da espiritualidade. Sensacional. Muito bom. É isso, gente. Semana que vem a gente está de volta. Senta que vem história.